O corpo do guarda municipal Marcelo Arruda está sendo velado em Foz do Iguaçu. Ele foi assassinado na própria festa de aniversário pelo agente penitenciário Jorge Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público acompanha todos os passos da investigação. O promotor de justiça, Tiago Lisboa, disse agora há pouco que a prisão preventiva de Guaranho foi decretada. O guarda municipal Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos com familiares e amigos na noite de sábado na Associação Esportiva Saúde Física Itaipu. O tema da festa era o PT e o ex-presidente Lula. O agente penitenciário Jorge Guaranho, de 38 anos, apoiador do presidente Bolsonaro, chegou ao local de carro com a mulher e a filha no banco de trás. Ele gritava "Aqui é Bolsonaro" e iniciou uma confusão. O dono da festa, Marcelo, pediu para ele se retirar, mas Jorge gritou que voltaria. 20 minutos depois, Jorge voltou com uma arma em mãos. A mulher de Marcelo se identificou como policial civil e tentou impedir a entrada de Jorge na festa, mas ele atirou em direção à porta, entrou e atirou em Marcelo. Marcelo revidou os tiros. Os dois ficaram feridos. 2 homens chutaram Jorge. Tanto Marcelo quanto Jorge foram atendidos no hospital municipal. Marcelo morreu na madrugada de ontem. O corpo está sendo velado no ginásio de esportes Sebastião Flor, no centro de Foz do Iguaçu. O atirador Jorge Guaranho continua internado. O agente penitenciário Jorge Guaranho foi autuado em flagrante pelo assassinato. Marcelo Arruda, além de guarda municipal, era tesoureiro do PT e foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pelo partido em 2020. O secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Marcos Antônio Janke, disse que, pelo que foi apurado até agora, o crime foi de intolerância política. A Polícia Civil investiga o caso. A gente está investigando, né? A gente está tentando extrair a verdadeira motivação. O que estão divulgando é que houve um conflito político, mas a polícia tem que averiguar. O que foi que levou ele a ir até aquele local, agente penal, a ir até o local onde estava ocorrendo a festa? Porque ele chegou lá ouvindo música que remetia a Bolsonaro, que falava mito, enfim. A gente tem que apurar tudo. A repercussão do assassinato de Marcelo Arruda chocou o país e tomou as redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro republicou uma postagem de 2018, onde diz que dispensa qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. E afirma que esse tipo de gente deve mudar de lado e apoiar a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. Naquele mesmo ano, em meio à campanha presidencial no Acre, do alto de um carro de som com um tripé de câmera no lugar de um fuzil, o então candidato dizia que iria fuzilar a petralhada. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que o assassinato de um cidadão durante a comemoração do aniversário com a temática do candidato Lula é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra da pior forma possível como é viver na barbárie. Lula, candidato do PT à presidência, afirmou que o companheiro Marcelo Arruda comemorava o aniversário em paz e que a festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro, com a alegria de um pai que tinha acabado de ter mais uma filha. A candidata à presidência, Simone Tebet, do MDB, escreveu que o adversário não é inimigo, que o caso de Foz do Iguaçu faça soar o alerta definitivo. Não podemos admitir demonstrações de intolerância, ódio e violência política. E terminou: me solidarizo com as famílias de ambos. Esse tipo de conflito nos ameaça enormemente como sociedade. O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que o ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE nas eleições, disse que a intolerância, a violência e o ódio são inimigos da democracia e do desenvolvimento do país. O respeito à livre escolha dos mais de 150 milhões de eleitores é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades no âmbito dos 3 poderes. Este cientista político diz que a violência política e policial é estimulada por Jair Bolsonaro. Para ele, o assassinato de Marcelo Arruda é tragédia anunciada e fere a democracia brasileira. A democracia é uma forma pacífica de resolução de conflitos políticos. Parte da ideia de que não há inimigo
na política, adversário. Talvez tenha havido um erro de um monte de atores políticos, não vou aqui especificar, em normalizar o extremismo político do presidente da República e do movimento que ele lidera. A gente não está lidando com um líder político e com um movimento político normais, estamos falando de extremistas. E o extremismo incentiva esse tipo de atos de violência. Então, eu não acho que esse ato foi uma surpresa. Ele foi, na realidade, a consequência de todo um modo de fazer política que marcou toda a trajetória política do presidente e tem marcado seu governo desde o começo. O corpo do guarda municipal Marcelo Arruda vai ser sepultado daqui a pouco, às 14h, no cemitério do Jardim São Paulo. Ele deixa esposa e 4